o Vina? É a pergunta que eu mais tenho escutado nos últimos dias. E vocês só querem saber de Vina, 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 onde está o Vina? Vai vir o Vina? Vai ter Vina? Não vai ter Vina? Enfim, esse vídeo aqui também é para trazer aqui a minha apuração. Alguns colegas já apuraram, vou citar aqui as reportagens que eu vi, que batem muito com o que eu vinha colhendo de informações nesses últimos dias. Mas não queria antecipar nada, né? Eu estava buscando ouvir o máximo de pessoas possíveis envolvidas nessa negociação para trazer um relato de fato para vocês que traduzisse realmente o que está acontecendo neste momento, porque essa negociação ficou um tanto quanto estranha, né? Ela surge através de um interesse do empresário do Vina, aliás, de um oferecimento de um empresário do Vina. Ele traz o nome do Vina, sabendo que o Fluminense tinha se voltado para o mercado para buscar um substituto aí para o Natan, que acabou não ficando, e aí as conversas começam a acontecer. E com tudo que eu vi, o que eu entendi é que houve uma empolgação por parte de algumas pessoas no clube e também, inclusive, por grande parte da torcida, acredito que a maioria, criou-se uma expectativa muito grande. Foi vazada uma informação sem que, no entanto, houvesse uma discussão um pouco mais aprofundada com a comissão técnica, para ouvir da comissão técnica o que eles tinham para dizer sobre esse jogador. A sensação que eu fiquei foi essa. E quando a gente foi apurar e foi correr atrás, parecia de fato que era um negócio mais avançado, no sentido de que vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer a proposta. O Vina quer vir, de fato quer vir mesmo, mas não foi bem assim, porque desde o início o que eu tenho escutado é que o Diniz não se empolgou com a contratação do Vina. Não que ele não goste do jogador, não que ele não quero de jeito nenhum, não é isso, mas não se empolgou no primeiro momento. E hoje o Marcelo Neves, do jornal o Globo, trouxe uma informação de que a comissão técnica, parte da comissão técnica do Diniz, também não se empolgou com o nome. Ou seja, não havia uma certeza, não havia um consenso dentro do Fluminense de que o Vina era um bom reforço. E claro, esse vazamento antecipado de uma possível negociação, aí dizendo que o jogador dizendo que quer vir, isso acabou deixando exposto o Fernando Diniz, quando na verdade tudo isso faz parte de um processo, gente. Assim, todo jogador que chega para o Fluminense, inclusive aqueles que não chegaram, passam por uma avaliação da comissão técnica. O Jair, por exemplo, ele era uma possibilidade lá atrás, voltou a ser depois, tudo isso, claro, com o aval do treinador. Vou falar sobre o Terans daqui a pouco, que foi um jogador que o Fluminense consultou, em que tudo passa pela mão do treinador. Esse jogador eu quero porque tem as características que eu espero. Esse aqui não, porque não se encaixa dentro da minha filosofia. Tudo isso é normal, faz parte do processo. A questão é que vazou antes, e aí criou-se, né, o que a gente conseguiu apurar de informação, é que dependia de uma avaliação da comissão técnica, dependia do sinal positivo da comissão técnica, do técnico Fernando Diniz, para a negociação acontecer, o que é algo completamente normal. É assim que as coisas normalmente funcionam. Estranho é você passar por cima do treinador e trazer um jogador à revelia de uma comissão técnica. Isso aqui não faz sentido, né? Para mim, pelo menos. Então, colhendo essas informações, e pelo que eu consegui ouvir, de fato o Diniz não se empolgou muito com a história, porque até o Gabriel Amaral falou isso lá no Raiz Tricolor, ele trouxe algumas informações lá também. Eu aconselho até você que não assistiu, assistir todos os conteúdos, assistiu o Gabriel Amaral no Raiz, o Marcelo Neves lá no Globo, a matéria que ele trouxe, porque aí cada um traz um ponto de vista aqui, cada um acrescenta um detalhe à apuração, e aí a gente tenta entender um pouco mais essa história. De que o Gabriel, por exemplo, falou que o Diniz queria muito a permanência do Gabriel Teixeira, assim como o Natan. E de fato eu já tinha escutado isso, que o Diniz ficou até, de certa forma, chateado com a saída do Gabriel Teixeira, porque ele queria muito a permanência dele, contava muito com ele. O Natan do mesmo jeito.
E vocês sabem, lembra daquela situação da lateral esquerda? Que o Vinícius falou, ó, se não trouxer um jogador, o jogador certo para a posição e tal, não precisa trazer qualquer um, a mesma coisa é agora. E aí eu fui procurar saber se o Vina não vindo, o Fluminense vai buscar um outro jogador? A resposta que eu recebi foi, a princípio não. A princípio, significa que não vai vir? Nunca dá para cravar, gente. Inclusive, essa negociação do Vina, essa novela que virou essa negociação do Vina, não dá para cravar que o Fluminense... Eu não vou cravar agora que o Fluminense saiu da negociação. O que eu posso dizer para vocês é, certamente, hoje existe muito mais chance de ele não vir do que ele vir. Por tudo que eu tenho colhido, por tudo que eu venho colhendo de informações nos últimos tempos. A chance hoje é maior de ele não vir do que... Porque, veja bem, gente, se desde o início da história, eu já estranhei quando demorou-se muito tempo para saber uma decisão da comissão técnica. Porque se a comissão técnica tivesse se empolgado com o jogador, se houvesse um consenso interno em relação ao jogador, essa negociação já teria acontecido. O Gabriel Amaral falou algumas vezes com o presidente Robson de Castro, lá do Ceará. E ele disse que não chegou nada até ele. Por quê? O Fluminense só ia contactar o Ceará se houvesse um sinal positivo, houvesse um consenso dentro do clube de que o Vina era o nome. Ó, queremos o Vina, comissão técnica. Querem o Vina aí? Ó, queremos o Vina. Então, beleza. Então, vou lá pegar o telefone e vou ligar para o presidente para negociar. E aí saber o que o Ceará ia querer para liberá-lo, se ia cobrar, quanto ia cobrar, como é que ia ser. Porque isso foi uma outra apuração que eu trouxe para vocês aqui no final de semana, no início da semana, né? De que o Vina queria vir e o Ceará não ia dificultar tanto assim a saída, porque ele tem um salário alto, reduziu esse salário para a disputa da Série B, mas depois o Ceará voltando para a Série A, ele voltaria a ganhar o salário dele normal. E é um salário alto e progressivo, ele vai subindo conforme as temporadas vão passando. Então, para o Ceará, seria um bom negócio também. É claro que tecnicamente é uma perda muito grande, mas o Ceará precisa enxugar a folha. E por isso não ia criar tanta enxuga. Não vou dizer que ia liberar de graça. Não dá para cravar isso, mas não pediria um valor muito alto para liberar o Vina. Isso foi o que eu ouvi apurando com alguns colegas de lá, que cobrem o clube diariamente. Então, assim, se houvesse um acordo, já teria acontecido. Não aconteceu porque claramente o nome do Vina não é um consenso dentro do clube. A negociação, a reunião que houve, né, que eu também informei aqui no canal, ela veio à tona e aí, enfim, acabou antecipando um movimento que ainda não estava claro dentro do clube do que iria acontecer. Então eu espero que eu tenha contribuído, ajudado vocês a entender um pouco melhor do que está acontecendo. Não cravo aqui que ele não vai vir, mas certamente o que eu posso dizer para vocês é que a chance agora é a maior dele não vir do que ele vir. Tá? Isso aí com certeza. Agora, futebol, as coisas mudam muito o tempo inteiro. E aí surgiu a Rádio Transamérica lá de Curitiba, trouxe a informação de que o Fluminense consultou o Terence do Atlético Paranaense. Claro, é um grande jogador, mas é um jogador caro. Não é um jogador que viria a troco de nada. E o Fluminense, de fato, consultou valores sobre ele. O Vasco surgiu lá no início da janela, ainda surgiu como interessado no Terence, os valores eram altos e tal. Um jogador que o Atlético, obviamente, não iria emprestar, iria querer vender. E foi na mesma situação do Jair. Até onde eu sei, até o que eu tive de resposta, não passou disso. Foi uma consulta, como o clube consulta vários jogadores. E aí é um substituto para o Natan? Não acredito nisso, tá? Como eu disse, a princípio, o Fluminense não vai agora trazer um outro jogador. Mas pode acontecer, como aconteceu com o Vina. Um empresário chegar e oferecer um atleta, e aí o clube, caso agrade a comissão técnica, pode estudar uma eventual contratação. Por isso, nada é definitivo, gente. Enquanto a janela estiver aberta, tem possibilidade. Mas o que não há internamente é essa intenção, né? As coisas mudam muito rapidamente, a gente tem que estar atento a isso. Cravar as coisas pode ser, a gente pode quebrar a cara lá na frente, porque futebol é muito dinâmico. E aí tem, emendando aqui já uma coisa na outra, a situação do Luan Brito, né? A gente vem trazendo informações, eu atualizei vocês
recentemente uma contraproposta que o Fluminense fez em relação a essa negociação com o Porto de 4,5 milhões de dólares. É essa proposta que o Fluminense, aliás, de euros, é essa proposta que, contraproposta que o Fluminense fez ao Porto, pela opção de compra fixada do Luan Brito, seria um empréstimo de 1 ano e meio, empréstimo gratuito, e renovaria o contrato e teria essa opção. Foi essa a contraproposta que o Fluminense fez e até o momento o Porto não atendeu a essa pedida, não atendeu a essas exigências. E já tinha comentado aqui, o que eu ouvi também de uma fonte interna do clube foi o seguinte, ó, temos intenção de negociar, queremos negociar, mas somente com esse valor de opção de compra. Foi o que eu ouvi. Agora, vou cravar para vocês aqui que o Luan Brito só vai sair por esse valor se o Porto fizer uma nova contraproposta, né? Talvez um meio termo, porque esses valores são negociáveis, talvez ele saia por um pouco menos. Mas o Fluminense está tentando fazer jogo duro para liberar somente diante dessa opção. E por enquanto não houve resposta, o Porto não chegou a essa pedida, não houve um ok. Alguns veículos portugueses noticiaram que a contratação está fechada, não é essa a informação que eu tenho, a negociação segue, mas está travada nisso. Depende de uma resposta do Porto atendendo a essa exigência do Fluminense. Se não atender, eles podem fazer uma nova oferta e aí o clube vai analisar, mas a princípio só quer liberar diante desses valores. Beleza, galera? Espero que eu possa ter esclarecido aí a vocês todos os pontos dessas negociações. Deixe seu comentário aqui, o like no vídeo, muito importante. Se inscreva aqui no canal, esquece não. Você que não está inscrito aqui no canal do Lessa, fortalece aí o trabalho, é muito importante. Se torne membro do canal também, ajuda demais, contribui demais para o meu crescimento. Entra aqui para a família Lessa, tem um grupo exclusivo de WhatsApp, troca ideia com o pessoal lá direto, né, ao longo do dia. Publico os vídeos lá primeiro, né, a galera tem acesso antes aos vídeos por lá. Então, enfim, conto muito aí com a participação, o apoio de vocês. Tamo junto, vamos que vamos.